A abolição da escravatura no Brasil. A gente pensa logo numa data, numa lei, numa princesa, né? Parece uma história simples, mas olha, a realidade por trás disso é muito mais profunda, complexa e, vamos combinar, muito mais interessante. Bora desvendar essa história de verdade. Sabe aquela versão da história que a gente geralmente aprende? Aquela de que tudo aconteceu num ato rápido, decisivo, uma narrativa que foca num único momento, como se fosse um único gesto. E essa é a data que todo mundo guarda na cabeça. O dia em que a princesa Isabel, que era regente do império na época, assinou a famosa Lei Áurea, colocando um fim oficial em mais de 300 anos de escravidão no Brasil. E aqui tá a lei. Dá uma olhada, só 2 artigos. É impressionante como ela é curta, né? E essa simplicidade toda acabou ajudando a criar aquele mito de que a abolição foi um gesto simples, uma decisão que veio só de cima para baixo. Bom, é exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar boa. Será que foi só isso mesmo? Um ato de benevolência do poder imperial? Ou será que existiam forças muito, mas muito maiores em jogo que estavam moldando o destino do país? A verdade é que a abolição não foi um evento isolado, que aconteceu do dia para a noite. Ela foi, na verdade, o ponto de encontro de 2 forças gigantescas que já vinham ganhando muita força há décadas. Olha só que interessante. De um lado, a gente tinha a pressão externa, que não dava trégua, principalmente da Inglaterra, que queria de todo jeito acabar com o tráfico de pessoas escravizadas no Atlântico. E do outro lado, uma força interna gigantesca, um movimento abolicionista popular que se espalhava por todo o Brasil. Vamos começar falando da primeira força, a longa arrastada à batalha no campo das leis. Isso foi uma verdadeira guerra de desgaste, sabe? Impulsionada por essa pressão de fora, mas que encontrou uma resistência interna feroz. E para a gente entender por que tinha tanta resistência, esse ponto aqui é crucial. A elite do campo, que mandava na política e na economia, tinha toda a sua riqueza baseada na mão de obra escravizada. A estrutura econômica inteira do país foi construída em cima da escravidão. E essa pressão da Inglaterra, olha, não era só conversinha diplomática não. Com o tal do Bill Aberdeen, a Inglaterra passou a agir diretamente. Começou a tratar navio negreiro como navio pirata. A Marinha Real Britânica chegou a ponto de apreender navios dentro dos portos brasileiros. A pressão era militar e econômica, para valer. E essa linha do tempo aqui mostra perfeitamente que a abolição foi um processo que levou décadas. Veja só, teve lei como essa de 1831, que foi simplesmente ignorada, a famosa lei para inglês ver, outras, como a do ventre livre, eram cheias de brechas e burladas o tempo todo. Cada passinho desse foi uma conquista gradual, arrancada com muita luta. Agora, vamos para a segunda força, que, para ser sincero, talvez tenha sido a mais decisiva de todas. O movimento popular que estava fervilhando dentro da sociedade brasileira. E esse é um ponto que muda tudo. A abolição não era uma bandeira oficial dos grandes partidos da época, o liberal e o conservador. Foi um movimento que nasceu na sociedade, fora da política tradicional, unindo gente de tudo quanto é tipo contra o sistema. E que baita união de pessoas! Tinha advogados, jornalistas, estudantes, escritores, até mesmo oficiais do exército. Eram desde associações formais, como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, até redes secretas, super subversivas, como os Caifazes lá em São Paulo, que organizavam fugas em massa de pessoas escravizadas. As táticas de luta eram muito criativas e variadas. Nos tribunais, advogados geniais usavam a própria lei contra o sistema. Nos portos, trabalhadores se recusavam a fazer parte daquilo. E em algumas províncias, a pressão popular foi tão grande que a abolição aconteceu por lá antes mesmo da lei nacional. Isso foi criando um efeito dominó. Esse momento aqui é um ponto de virada fundamental. Pensa bem. Quando o exército, que é o braço armado do Estado, sinaliza que não vai mais ficar caçando gente fugida, o sistema escravocrata perde um dos seus pilares de sustentação. A elite dona de escravos estava ficando cada vez mais isolada. E assim que, quando a gente junta todas essas peças, uma imagem completamente nova da abolição começa a aparecer. Não a de um presente que foi dado, mas sim a de uma vitória que foi conquistada. No fim das contas, foi isso que aconteceu. A vontade da sociedade, canalizada por esse movimento incansável e com muitas frentes de ação, ficou tão poderosa que conseguiu superar os interesses da classe mais rica e poderosa do país. A pressão popular tornou a escravidão politicamente insustentável. E essa é a grande lição. A Lei Áurea não foi a causa da abolição, ela foi a consequência. Foi o reconhecimento no papel de uma mudança que a sociedade brasileira já tinha imposto na marra, uma vitória do povo. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão muito poderosa, né?
A história da abolição do Brasil é a prova viva de que mudanças estruturais profundas, mesmo aquelas que parecem impossíveis, podem sim acontecer quando a pressão popular se torna forte, organizada e, mais importante de tudo, incansável.